Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Queria estar conversando com vocês sobre João 14,6. Jesus disse assim que ele é o caminho, a verdade e a vida. Bom, a gente já pode aprender aqui que se existe uma verdade e um caminho, existe uma mentira e um caminho. E mais que uma mentira e um caminho, existe uma mentira camuflada de verdade e um caminho camuflado de verdade. Nós podemos ver hoje aí na nossa sociedade ouvir na nossa sociedade muitas vozes, né? A voz do evolucionismo, a voz da criação a respeito do Big Bang, né? Isso é uma mentira para as pessoas que acreditam nisso, estão aprendendo muito isso nas escolas, né? Isso para eles estão uma teoria que eles estão se transformando, que está transformando isso em verdade, né? Enfim, e a verdade se tornou relativa. Existe a mentira do evangelho humanista, né, que coloca o ser humano no centro como se ele fosse a última bolacha do pacote de Deus. Isso é uma mentira camuflada de verdade. Deus ama o ser humano, mas isso é uma mentira. Outra mentira, o evangelho da prosperidade, né? Vem para Jesus que você vai ter as coisas. Isso também é uma mentira camuflada de verdade, né? Claro que Jesus nos abençoa, cuida da gente, a gente sente mais paz, mas também não é dessa maneira que eles explicam. Enfim, mas de tantas vozes que nós escutamos aí na sociedade, e essa verdade como está muito relativa, como identificar, né? E a pergunta é como a gente vai realmente saber, né? Porque é tão difícil, né? Às vezes as pessoas usam as próprias escrituras para enganar, né? Bom, o próprio Jesus, ele explica. Ele fala de três coisas importantes para nós cristãos se atentarmos. Primeiro, ele fala a respeito da revelação, que quem tem a revelação, que ele é o Cristo de Deus, ele já encontrou a verdade, que essa verdade é uma pessoa, ela se encarnou, ela é a fonte da verdade. Segundo, que Jesus ele fala a respeito das Escrituras, ele fala que as Escrituras é a verdade, né? Você lembra João 17,17? Santifica-me na tua palavra, na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E ele fala a respeito do Espírito Santo. João 16 fala que é o Espírito da verdade. E esse Espírito nos guiaria em toda a verdade. Olha que coisa importante, né? Quando nós podemos observar lá Jesus, ele falando a respeito dessas três coisas juntas, em um versículo só, que está em João 7,38, onde que Jesus fala assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, crê nele, só pode vir por revelação. Então, quem teve essa revelação já sabe que ele é uma verdade, a verdade é uma pessoa. Mas tem uma outra etapa, tem que ser como diz as Escrituras, né? Não tem que ser como eu acho, como diz as Escrituras. Então, ele está falando desse caminho, né? Porque nós cremos em Cristo pela fé, realmente pregação do Evangelho, mas tem um caminho de aprendizado, né? E ele fala que tem que crer nele como diz as Escrituras. Aí ele fala a respeito do Espírito, rios de água viva fluirão do seu ventre, dizendo ele da descida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tinha sido descido, porque Cristo não teria sido glorificado ainda. E ele chama esse Espírito o Espírito da verdade. Ele fala que esse Espírito estaria conosco. Então, uma coisa para a gente aprender, a verdade está em você, porque o Espírito está em você. Porém, essa verdade, ela traz essa consciência, ela traz essa revelação que Cristo é a pessoa, é a verdade encarnada, e esse caminho da verdade, nós vamos crescendo nele com a leitura das Escrituras. E aí chega onde que eu queria conversar com os irmãos, a nossa responsabilidade. Dentro da nossa responsabilidade, nós precisamos meditar nas Escrituras, nós precisamos estar nos cultos, nos pequenos grupos, para ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Mesmo que dê sono, mesmo que a gente tenha pouco tempo, mas leia as Escrituras, porque o nosso ser, a nossa natureza vai sendo subjugada, vai sendo moldada por essa verdade que o próprio Cristo diz, que crê nele como diz as Escrituras, e ele chama as Escrituras de verdade, como eu falei, e o Espírito vai a nos ajudar, porque a letra fria, sem a revelação do Espírito, também realmente só traz informação. Mas o Espírito que habita dentro de nós vai nos ajudar nesse processo. Mas dentro da nossa responsabilidade, irmãos. Eu quero realmente incentivar aos irmãos e a começar a ter um compromisso, né? Um compromisso realmente de mergulhar, de se lavar, de se banhar
na palavra de Deus, na oração e no ouvir a voz do Espírito Santo. Toda vez que eu começo a meditar na palavra de Deus, realmente parece que meus ouvidos abrem, e não é que o Espírito Santo começa a falar comigo o que ele sempre fala, mas parece que realmente o meu ouvido começa a ficar mais sensível e a obediência àquilo que ele está pedindo para mim fazer. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu espero que realmente essa verdade venha moldar o nosso ser e subjugar nossas vontades e nos sujeitar a ela totalmente, à vontade do nosso Cristo, que é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe.